Olá, amigos, tudo bem? Deus, a Bíblia e a ciência vai responder para você, tirar dúvidas. Mais uma vez eu estou com o Gerson Pereira, que vai ser a pessoa que vai dar informações importantes extraídas do livro sagrado, a Bíblia, e nós vamos passar por uma trajetória importante hoje. Tudo bem, Gerson? Tudo bem, Osés. Vamos continuar na nossa trajetória, porque de fato é preciso que o povo compreenda que a Bíblia não é um bicho de sete cabeças. Falando nisso, nós vamos falar sobre alguns eventos que na cabeça de muita gente é bicho de sete cabeças, mas quando na verdade não é, né? Exatamente. O que nós queremos é facilitar e, na verdade, pôr ao alcance das pessoas coisas que parecem ser, assim, para eruditos. Sim. Se você entende que a Bíblia é uma carta de Deus, é um manual de Deus, ele tem que ser acessível a todas as pessoas, até porque Deus usou pessoas de todos os níveis de escolaridade e gente sem escolaridade para escrever. Deus usa quem Ele quer. Exatamente. Primeira mensagem boa e importante de hoje. Isso. Deus usa quem Ele quer. Exatamente. Não importa se você tem a faculdade, se você não tem, está aí a Bíblia para provar isso. Pessoas com muito conhecimento, aos nossos olhos, com pouco aos nossos olhos, e foram muito usados. Mas olha, nós temos falado aqui, nós falamos sobre o clímax de Daniel, da última vez que eu estive aqui, foi muito importante falar disso, com a pedra, nós falamos a respeito disso. E os símbolos que nós aprendemos interpretam a pedra como o reino de Deus, importante dizer isso, que será com a volta de Jesus, e isso será antecipado por grave crise no mundo político e religioso. Qual será então, Jéssica, para a gente começar, o fim de tudo isso? Me explica. Essa pergunta ela é providencial e ela é oportuna, porque estão acontecendo muitos sinais no mundo físico, muita coisa nova, mas não serão essas coisas novas que vão preparar a cabeça das pessoas. Pelo contrário, ao mesmo tempo que você está vendo o Saara se inundando de água, você está vendo uma nuvem estranha lá na Turquia, ao mesmo tempo que essas coisas estão acontecendo, está acontecendo uma conciliação religiosa. Hoje, o mundo religioso está se sentindo no papel de resolver os problemas do mundo físico, especificamente no caso do clima. É o que nós temos assistido. Então, irá acontecer algo que vai preparar o mundo, irá preparar a sociedade para que justifique a chegada do reino de Deus. Essa é a mensagem de Daniel, e essa mensagem, esse ponto de vista, nos leva ao ponto de vista repetido, é o mesmo, mas é repetido 600 anos depois por João Apóstolo, que recebeu a visão na ilha de Patmos. Pois é, então é sobre a ilha de Patmos mesmo que eu quero me ater agora. O que nós estamos falando aqui tem que relação com o capítulo 13 de Apocalipse, por exemplo? Exatamente. Vamos entender o que acontece no capítulo 13 do Apocalipse. É uma visão riquíssima em símbolos. Em muitos detalhes. Muitos detalhes. Mas ela acaba de uma forma muito simples. Acaba com uma polarização do mundo político-religioso. Por que eu digo político e religioso? Porque, mais uma vez, a política e a religião estarão unidas. Você está tirando isso de onde? Eu estou tirando isso da Idade Média, que já aconteceu. Então, promete repetir, e o que o João fala ali é exatamente isso. Um poder político que dá assessoria ao poder religioso para impor leis religiosas sob a tutela do governo. Pois é, então essa é uma relação, porque quem lê o livro de Apocalipse, e principalmente essa parte no capítulo 13,
Se não se atentar para os eventos que foram expressados lá no livro de Daniel, o sujeito fica meio perdido, Sim. hein? Completamente, porque é uma linha, né, que vai até o capítulo 13 de Apocalipse. Sim. Sim, porque o que acontece? Vamos falar sucintamente o que diz a visão. João disse ter visto surgir do mar um animal selvagem. As traduções mais comuns dizem uma besta. Isso não tem nada a ver com nível intelectual. É um animal selvagem, um animal bravio. E esse animal tem um poder, ele exerce autoridade, ele funciona durante um período, um espaço de tempo. Isso já aconteceu. Isso já aconteceu. Porque ele fala em 1260 dias, assim como Daniel falou também. E essa fera, esse poder, note que eu faço questão de dizer isso para as pessoas, mas quem é a besta? A besta é uma forma de poder, assim como Daniel viu uma besta que parecia um leão, viu uma besta que parecia um urso, uma besta que parecia um leopardo e uma quarta besta. Agora, João está vendo essa quarta besta incorporando todas as outras. Se o poder político era representado por leão, urso e o outro animal que eu falei há pouco, um leopardo, ora, são bestas, são animais selvagens. Mas João não usa essa discriminação, porque ele está usando uma reunião de todas elas. Porque a besta que João vê no Apocalipse, ela tem a aparência dos 3 primeiros animais. Ela tem boca de leão, tem pés de urso e tem corpo de leopardo. É por isso que a gente fica livre para dizer que besta é o somatório dos 3 animais que se concretizam no quarto. E, aliás, o registro que a gente precisa fazer é quando a pessoa que não teve ainda, né, o discernimento, quando ele lê, olha, vai surgir uma besta, ele tem várias visões em torno de besta, né? Mas nós estamos falando nitidamente do surgimento de poderios, não é? Nós estamos falando nitidamente do surgimento disso. Então, é preciso haver poder político para impor normas, mas é preciso haver poder religioso para ditar essas normas. Por isso eu disse poderes, né? Poderes. Poderes. Se você prestar atenção, o que vem acontecendo, já falei alguma coisa do mundo físico, mas vamos falar especificamente vamos falar de 2 detalhes. Um é a COP27, outro é a Agenda 2030. Elas todas giram em torno de uma coisa, o clima. A bandeira do clima é a sobrevivência do planeta. E quem não estiver desse lado, o Apocalipse 13 divide a sociedade, polariza a sociedade. Os que estão do lado da besta e os que estão do lado de Deus. Vamos conversar logo isso em aberto. Você quer algum argumento mais forte do que a preservação do planeta, a preservação da vida? Se Deus pretendesse, Oséias, se Deus pretendesse conservar esse planeta, ele não teria deixado chegar do jeito que está. Porque a nossa situação, em termos de clima, é irreversível.
Se você parar a poluição, você para a indústria. Não obstante, tem jeito, mas o que foi feito é irreversível. Tem jeito. Por exemplo, quando a COP27 preparou, confeccionou um decálogo. E presta atenção, o decálogo da COP27 foi feito no mesmo lugar onde Deus outorgou o decálogo da Bíblia. O mesmo lugar lá no Egito. Eu tive a oportunidade de passar lá agora. Você fez essa viagem, né? Passei lá. Bacana. Naquela região do Sinai, no mesmo lugar. Só que o decálogo de Deus prevê um dia de descanso semanal em consideração à criação das obras no planeta Terra. O decálogo da COP27 também prevê um descanso semanal em torno do clima. Não é do homem, é do clima. Tem a ver uma coisa com a outra? Ora, o homem chegou aqui de forma sobrenatural. O homem não chegou ao planeta Terra por esforços próprios, pois ele nem existia. Então, não serão esses esforços. E outras coisas são também incoerentes. Por exemplo, se terá que se impor um dia de descanso semanal, ora, se o problema é poluição, não precisa fechar tudo no mesmo dia. Pode fechar sessões diferentes. Por exemplo, as indústrias de automóvel não funcionam na segunda-feira. A indústria metalúrgica, as várias indústrias podem fazer uma escala para não ter que ter um paro geral para tudo. Outra coisa, os sistemas de energia, as reservas de energias fósseis, elas podem plenamente ser substituídas. Nós estamos vendo aí a invasão do automóvel elétrico. Energia infinita, infindável, barata e limpa. Energia solar. Além da energia eólica, que pode trocar indústrias. Então, a gente vê que, quando você presta atenção, você vai encontrar pretextos para uma situação de conveniência. Não é verdade a proclamação da COP27 e da Agenda 2030. Por outro lado, essa resposta é muito complexa, Zé. Sim. Porque ela envolve você pensar o seguinte: será possível que haverá uma oportunidade de se reunir, de se bipolarizar o mundo, porém com um polo muito mais forte, esmagadoramente maior, e esmagadora literalmente, porque a pretensão é esmagar quem não entrar no sistema do que a Bíblia diz, lá em Apocalipse 13, que será imposto por uma imagem da besta. Se depois a gente achar isso mais interessante, nós vamos entrar em detalhes. Eu só queria responder sua pergunta, que você está me cobrando sobre o clímax de Daniel. Uhum. Então, o que vai acontecer? É possível, eu te dou outro dado, a Covid-19 provou que é possível você reunir todo mundo em torno de uma única ideia. E a ideia é a mesma, é a sobrevivência. Quem seria louco de, em 2021, falar contra os movimentos, até movimentos que vários cientistas foram contra, como o lockdown, por exemplo, como a máscara, mas quem é que é louco de manter oficialmente essa bandeira? Então, é fácil ter todo mundo do lado de uma bandeira chantagiosa, sim, mas que tem um chamariz muito grande, que é a sobrevivência no planeta e do planeta. Então, Gerson, ele coloca que
esses eventos todos que estão acontecendo merecem a nossa máxima intenção, principalmente no contexto de conhecimento bíblico. Exatamente. Né? Porque a gente está falando aqui, nós começamos falando sobre a pedra como o reino de Deus, que será com a volta de Jesus, e isso será antecipado por grave crise no mundo político e religioso. Nós estamos falando de eventos. Sim. O senhor citou aí vários eventos, mas eu queria mais que isso. Tem outros detalhes que podem nos fazer entender um pouco mais desses eventos para a gente fechar? A chave é exatamente detalhes. Então, o que eu acho que a gente deve fazer é o seguinte. Quem sabe na próxima gravação, nós começarmos explicitando o surgimento, que o Apocalipse fala de 3 elementos importantes. João vê surgir uma besta do mar, João vê surgir uma besta da terra e vê surgir, ou melhor, vê a confecção de uma imagem, a segunda besta, a besta que surge da terra, confecciona uma imagem da besta que surgiu do mar. Então, como isso é coberto de tanto detalhe, de tanto simbolismo, seria interessante a gente começar, se necessário, até verso por verso. Sim. Com a finalidade de cumprir essa missão de explicar. E voltando a Daniel, a importância disso tudo, que você fala em clímax, a importância é que Daniel falou de 4 reinos. E João também falou. Só que Daniel viveu nos 2 primeiros e João viveu nos 2 últimos. Sim. Então, por que eu estou falando que João viveu nos 2 últimos? Porque os 2 últimos foram Grécia e Roma. Quando João viveu, o Império Mundial era o Império Romano. Mas falava-se grego, escrevia-se em grego e o mundo civilizado trabalhava com o grego. Então ele viveu, de fato, os dois reinos. Agora, para entender, a gente tem que ter uma calma, um tempinho mais para entrar em detalhes. Muito bem. Então está combinado, eu aceito. Eu aceito e eu quero saber mais de forma detalhada sobre esses eventos que se sucedem, que estão acontecendo aos nossos olhos e que principalmente você que é evangélico, que gosta de estudar a Bíblia, você que não é e tem a curiosidade através do Deus, a Bíblia e a ciência, fique atento, a gente pode te ajudar muito. Gerson, então na próxima terça-feira tem mais. Vamos falar mais, vamos entender isso, porque nós estamos dentro da profecia, isso é muito importante. Você quer saber seu destino? Claro, claro, todo mundo quer, né? Então, precisamos de saber, porque nosso destino nós construímos. Então, nós precisamos de saber para onde nós vamos e como vamos chegar lá. Muito bem. Deus, a Bíblia e a ciência. Fique ligado. Um abraço.